Pessoal, ponto importante, cai muito em prova, é o que nós temos chamando de curva de aquecimento e curva de resfriamento. O que seria isso? Botei uma questãozinha que cai muito em prova, né? E nas provas aí de vestibular, militar, não é diferente. Tá aqui, ó. Eu tenho um bloco de gelo, um bloco de gelo de massa 20 gramas. Está a menos 8 graus Celsius, sob a pressão de um ATM. Para se obter somente líquido a 0 graus Celsius, deve-se fornecer calor ao bloco em calorias, aí está escrito assim, né? Calor específico do gelo, 0,5. Calor latente de fusão, 80. Então aqui eu tenho o seguinte, eu vou só inserir calor latente ou só inserir calor sensível? Não, galera. Então aqui eu tenho gelo a menos 8 e eu quero transformar em água a 0. Só que nós sabemos que na pressão de um ATM, a 0 graus Celsius, esse gelo transforma em água. Então eu botei aqui gelo a menos 8, gelo a 0 e água a 0. Lembrando que nós vamos ter uma aula somente de exercício. Lembrando também que no final desse vídeo, né, na prescrição, tem uma lista de exercícios já com a resolução e com gabarito, tá bom? Então vamos lá. Então eu tenho que fazer com que esse gelo vá de menos 8 a 0. Para que esse gelo vá de menos 8 a 0, eu tenho que inserir o que? Calor sensível, mudança de temperatura, que é igual a mc delta T. A massa é 20, o calor específico é 0,5 e a temperatura de menos 8 a 8 aumentou 8. Então 8 vezes 0,5 vezes 20, 80 calorias. Beleza. Chegou a 0 graus Celsius. Agora sim, 0 graus Celsius, muda de fase, transforma em água a 0. Então, vou inserir calor latente de fusão, que é igual a M vezes L. M é a massa, que é 20, e o L é o calor latente, que é 80. Multipliquei os dois, deu 1.600. Então, aí eu tenho que achar o que total. A quantidade de calor total é o que? É o 80 mais os 1.600. É o calor que fez com que o gelo fosse de menos 8 a 0 e o calor que fez com que o gelo transformasse em água. Então, mais uma pergunta. Por que aqui eu utilizei 80 calorias apenas e aqui eu utilizei 1.600 calorias? Porque para mudar de temperatura eu usei menos calor do que para mudar de estado físico? Galera, pela estrutura da matéria. Porque eu tenho a ligação entre as partículas. Para que ocorra a mudança de estado físico, galera, eu vou ter que fazer com que essa distância entre essas partículas aumente. Você diminua a ligação entre as partículas. Então você vai ter que inserir mais calor do que diferente para mudar de temperatura. Um outro detalhe. Aqui a questão poderia pedir para você chegar e se fosse a 50 graus Celsius? Aí você inserir mais um calor, que é o calor sensível. Ah, mas eu quero fazer com que entre a ebulição. Eu vou ter que inserir o calor latente. E aí por diante. Tá bom? Então somei os dois, deu 1.600. Olha aqui um resuminho, ó, para a gente poder ficar legal. Eu tenho o gelo a menos 20. Eu quero fazer com que esse gelo transforme em vapor de água a 120. Primeiro, aqui com essa situação, galera, você pode trabalhar qualquer uma, em qualquer probleminha. Por isso eu coloquei esse resumo que eu acho bem importante. Tá? Então aqui, do gelo de menos 20 a 0. Recebe calor. Calor o quê? Sensível. Mudou de temperatura. Só que esse meu gelo tem que transformar em água. Então eu vou inserir o quê? Calor latente. Recebe calor, que é igual a M vezes L.
Só que depois essa água tem que chegar a 100 para mudar de estado físico. Então, novamente, vou inserir calor sensível, que é igual a MC delta T. A água aqui está a 100, vou transformar em vapor. Insiro calor latente. Eu quero fazer com que o vapor alcance 120. Insiro calor sensível. Então aqui, ó, para mudar de temperatura, sensível. Para mudar de fase, latente. Mudou de temperatura, sensível. Mudança de fase, latente. Temperatura, sensível. Beleza, galera? Então, por exemplo, se eu quero fazer com que essa água, esse gelo de menos 20, chegue a água a 50, eu paro aqui, ó. Simplesmente. Sensível, latente, depois sensível de novo. Calculo cada valor de Q e somo e acabou a minha conta. Beleza? Olha meu gráfico aí, olha minha curva de aquecimento aí. Olha que gráfico bonito. Temperatura e calor. Dorme não, galera. Fica comigo, tem bastante coisa, hein? Vamos lá. Estão curtindo a aula? Olha eu aqui, ó. Um abraço a todos aí que estão no meu canal aí, curtindo essa aula aí. Então aqui eu tenho, ó, sólido, né? T1. Quando eu tenho essa reta aqui, essa reta constante, representa a mudança de estado físico, líquido, ebulição e vapor. Então, todas as vezes que você identificar uma constante, você tem a mudança de estado físico. Quando você identificar essas retas aqui crescentes, nós estamos identificando que está tendo mudança de temperatura, tá bom? Por quê, galera? Você percebe que de B até C insere calor, mas não muda a temperatura. De D até E, voltando, de D até E insere calor, mas não muda de temperatura. Então, fusão, ebulição, sólido, líquido e vapor. Esse gráfico aqui, alguns de vocês viram lá em química, mas a gente em física também trabalha constantemente com eles, tá bom? Vamos lá. Uma outra grandeza, potência térmica. Alguns de vocês viram em mecânica, potência mecânica. Em eletricidade, potência elétrica. Mas não é diferente, porque potência é energia dividido pelo tempo. Só que, quem é minha energia dentro da calorimetria? É o próprio quê? Calor, galera. Então, eu peguei meu alimento, botei dentro do micro-ondas. Botei lá 1 minuto. Eu percebi o quê? Que esse meu alimento, aconteceu o que com ele? Ele recebeu uma quantidade de calor pelo tempo. Então ali eu tenho uma potência. A potência é calor. Esse calor pode ser sensível? Pode. Pode ser o latente? Pode também. Pode ser a soma do calor, né? Quando a gente estava falando lá atrás na curva de aquecimento, também pode. Então, ó, potência é calor dividido pelo tempo. A unidade medida é watts. Quando eu falo em watts, quer dizer que eu estou falando em joules por segundo. Também usamos calorias por segundo, calorias por minuto, quilocalorias por minuto. Vale ressaltar que 1 quilocaloria é 1000 calorias. Esse K é 1000, tá bom? Então, para nós irmos adiante. Calor sensível, QMC delta T. Calor latente, Q igual a M vezes L. Mudança de temperatura, mudança de fase. Capacidade térmica, Q igual a MC. Ou C, né? Capacidade térmica, C igual a MC. Ou C igual a Q sobre delta T. E potência, Q sobre delta T. Cuidado, o capacidade térmica é Q, ou seja, calor sobre a temperatura. Potência é calor sobre o tempo. Olha meu resuminho maravilhoso aí, galera. Eu coloquei mais coisas. Então, ó, calor é o que? Sensível, latente. Tem algumas aulas aí falando sobre transmissão por condução, convecção, radiação. Calor é energia térmica em trânsito. Tem a nossa aula sobre dilatação, que o calor, né, a dilatação, ela pode ser linear, que aumenta o comprimento, superficial,
aumentou a área, e volumétrica, aumentou o volume. Então aqui é um panorama, é um mapa mental da relação do meu calor, é o que a termologia trabalha, efeitos caloríficos do calor. Vamos lá, exemplo 1, coisa boa. Ao fornecer 300 calorias de calor para o corpo, verificou-se que houve uma variação de temperatura de 50. Qual é a capacidade térmica? Capacidade térmica é Q sobre ΔT. Quem é o quê? 300. Pode ser em joules também, nós vamos transformar. E ΔT, 50. Dividir aqui. Então, quem é a capacidade térmica? 6 calorias por grau Celsius. Então, a cada 1 grau Celsius, ele recebe 6 calorias. Coisa boa aí. Para aquecer 500 gramas de certa substância, de 20 para 70, foram necessárias 4.000 calorias. Então, esse 500 é a massa, 20 e 70, temperatura inicial e a final, 4.000 é a quantidade de calor. A capacidade térmica e o calor específico valem. Então, capacidade térmica é o quê? O Q, variação da temperatura. Então, o Q, 4.000. E variação da temperatura de 20 para 70, 50, que deu 80 calorias. E o calor específico, C igual a C sobre M. Pode utilizar o Q igual a MC ΔT? Pode, galera. Quem é o C aqui? 80. Quem é o calor específico? 500. Então vai dar 0,16, letra B. Vale ressaltar, galera, o calor específico ele é sempre menor ou igual a 1. Fez uma questão, o calor específico deu maior do que 1, apague, está errado. E aí já estamos finalizando a nossa aula. Então, curta lá, dê o seu joinha, inscreva-se no canal. Ajude, por favor, fazer com que essa aula chegue a outras pessoas que nesse momento estão nas suas casas. Outros alunos estão nas suas casas pensando, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o quê? Vou estudar o quê? Física. Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia, observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a praia está aí. Observa-se que a areia da praia está fria e a água do mar está morna. O fenômeno observado deve ser o fato de que, galera, vão na aulinha aí de propagação de calor. Tem lá convecção, isso é chamado de brisa marítima, brisa litorânea. Isso ocorre porque, letra B, o calor específico da areia é menor que o calor específico da água. Então tá aqui, ó. Se as massas iguais da água e da areia receberam ou perderam a quantidade iguais de calor, a variação de temperatura da água será menor que a da areia, por causa do calor específico. Então, ou seja, quanto menor for o calor específico, maior é a variação de temperatura. Então, entre o calor específico e a variação de temperatura, nós temos algo inversamente proporcional. Então, se o calor específico da areia é menor, então ela sofre maiores variações de temperatura do que a água. Então aí é o que nós chamamos de brisa marítima, brisa litorânea, convecção térmica. Muito bom. Estamos quase finalizando a nossa aula aí. Um amolador de facas, ao operar um esmeril e atingir por fagulhas incandescentes, mas não se queima. Já viu isso acontecer? Isso fato porque, galera, capacidade térmica, letra C, tem capacidade térmica muito pequena. Sendo a capacidade térmica C das agulhas muito pequena, elas transferem pouca quantidade de calor. Lembre-se, C igual a Q sobre ΔT. Menor capacidade térmica, menor quantidade de calor. Então, por isso que é
letra. Então, por isso que é a letra C. Então, galera, fechamos a nossa aula de calorimetria. Lembrando que falta só um tópico, que é a troca de calor. Fiz isso para ela não ficar muito longa. Então, curta a aula novamente, dê o seu joinha aí, inscreva-se no canal para que essa aula vá de encontro a outros alunos. Muito obrigado a todos, um grande abraço e bons estudos, galera.